Boa tarde, bom dia, boa noite. Meu nome é Adriana Rodrigues, sou cantora, professora, coordenadora de uma pós em educação musical e, nesse momento, sou a presidente do Fladem Internacional. Então, agradeço ao Fladem Brasil essa proposta, o convite de vir aqui fazer uma pequena palestra. Infelizmente a palestra para mim fica para esse buraquinho aqui, não sei se estou olhando certo, mas eu estou muito feliz de poder participar desse momento do Fladem Brasil. Bom, vou começar a falar sobre a América Latina, né? Ela tem uma história e trajetória bem difícil, né? Desde o século XVI. O espaço habitado pelos maias, astecas, incas, olmecas e guaranis foi invadido de maneira absurdamente selvagem e castradora e sofre até hoje essas consequências. O Brasil pela colonização portuguesa e todos os outros países pela colonização espanhola, que trouxeram também em sua bagagem homens, mulheres arrancados literalmente de sua terra no continente africano. Os povos e culturas nativas dessa região foram massacrados e sofrem para sobreviver e lutar para manter suas vozes vivas, assim como os povos africanos. E com a educação musical não poderia ser diferente. Desde a colonização, o trabalho de música desenvolvido nas escolas especializadas e na educação básica seguiram fielmente os modelos europeus, tanto na teoria musical quanto no repertório, programas e currículos. Em 1994, aconteceu um congresso da ISME, na cidade de Tampa, na Flórida, nos Estados Unidos, e 4 educadoras musicais que volta e meia estavam participando desses congressos se encontraram. Entre elas, né, dessas 4, você tem a costarricense Carmen Mendes, a colombiana Glória Valência, a chilena Margarita Fernandes e a argentina Violeta de Gainza. E elas se encontraram sentindo que a América Latina não era representada e, nessa reunião, pensaram a criação de uma organização educacional musical que realmente representasse e falasse para os latino-americanos. Então, assim, Carmen Mendes organiza em 1995, em janeiro, em San José, um seminário pedagógico na Universidade da Costa Rica, onde ali foi criado, há 25 anos atrás, o Fórum Latino-Americano de Educação Musical, com a sigla FLADEM. Esse fórum foi criado como modo de resistência à imposição de modelos e valores culturais decorrentes do neoliberalismo e da globalização, os modelos de educação musical eurocêntricos e norte-americanos que marcaram e que seguem até hoje influenciando o pensamento e as trajetórias da educação musical na América Latina. E isso, claro, todos esses motivos motivaram, né, a constituição desse modelo do Fladem, a constituição do movimento do Fladem. Então, o Fladem é uma rede internacional formada por educadores musicais que, em grupos nacionais, locais, regionais, se dedicam à busca pela implementação de propostas e modelos próprios de comunicação institucional e pedagógica. A função do Fladem consiste fundamentalmente em fornecer uma infraestrutura física e jurídica aos indivíduos e grupos nacionais que o compõem, estabelecendo as bases para promover e garantir a máxima comunicação e circulação de informações entre os membros que compõem a rede.
Foi me pedido para que falasse sobre um pouquinho dessa história do Fladem, vou continuar contando, e sobre os objetivos e os princípios do Fladem, que eu acho que é muito importante que todo flademiano conheça, né? Então, esses objetivos foram elaborados por ocasião da constituição do movimento e foram traduzidos pela Teca Alencar de Brito, educadora musical de São Paulo, que tem um artigo que acho que está na página do Fladem Brasil, e é muito importante que todos nós brasileiros leiamos esse artigo, né? Bastante importante, né? E que a gente conheça, e que quando você entre, que você pague essa anuidade, que você entre nessa associação do Fladem, que você tenha minimamente noção do que é isso, né? Do que é esse movimento. Eu vou falar um pouquinho sobre, então, os objetivos. Alguns eu vou me deter e outros bem rápido. Todos eles estão com certeza disponíveis no site do Fladem Brasil e no site do Fladem Internacional, que é www.fladem.info. O primeiro objetivo é elevar o nível de formação profissional do educador musical latino-americano, visando a dignificação de sua tarefa. Então, apesar do crescente descrédito e da falta de investimento dos governos de países da América Latina na educação, o interesse pela pesquisa em educação musical, assim como pela profissionalização dos educadores musicais, tem crescido consideravelmente entre os professores e musicistas que atuam informalmente. Mas como participar e atuar nesse grupo? Porque normalmente para você apresentar algum trabalho, frequentar os eventos e debates voltados à educação musical, você tem que estar supostamente ligado a uma academia. E o Fladem é uma instituição com bases artísticas e humanas amplas, que procura atuar e sensibilizar desde 1995 esse grupo que tem desejo em participar desses eventos, dessas grandes associações, mas ele não sabe como, já que ele não tem uma formação, já que ele não tem um mestrado, um doutorado, né? Ele pensa que não é convidado e sente que não pertence muitas vezes a um grupo, né? E ele pensa que esses eventos todos são voltados apenas para as pessoas instruídas, ou seja, entre aspas, mas para os mestres, doutores e acadêmicos, né? E o Fladem, ele vai ele vai, paralelo a isso, ele estimula que o educador musical, que o músico, que o artista, ele participe do Fladem, ele coloque a sua voz também para estar presente nesses encontros com a sua experiência, que é muito importante. O Fladem busca em seus seminários, encontros regionais, cursos de extensão, convidar educadores musicais, músicos, artistas, docentes de diferentes áreas, não só música, para ministrar palestras, oficinas, atividades pedagógicas, experiências didáticas ou propostas metodológicas, privilegiando e democratizando assim os saberes dos que, por não possuírem um diploma, não frequentam os eventos de educação musical. Nosso objetivo não é só valorizar, como sensibilizar os participantes para a importância da formação e da pesquisa do educador musical. Pretendemos que todos, ao participarem, percebam que são convidados a trazer suas vozes, contando suas práticas educacionais e apresentando a sua arte. Músico, artista. Nosso processo de seleção para a apresentação de trabalhos busca facilitar o acesso, principalmente ao não exigir, a princípio, a rigidez nas formatações, nos referenciais teóricos, pois entendemos que essas exigências podem inibir ou vetar pessoas que têm experiências muito significativas, deixando de lado ou de fora saberes fundamentais para a educação musical.
Na nossa busca por uma identidade latino-americana, pensamos que essa abertura pode ser o disparador de um processo reflexivo sobre a educação musical, e assim valorizando a participação e contribuição de todos, inspirando-os a refletir criticamente. O Fladem busca, com suas ações, ampliar a multiplicidade de vozes que tecem a América Latina. Segundo objetivo, B, conscientizar o valor da música como um bem social, contribuindo para a preservação das raízes e tradições musicais latino-americanas. Um objetivo muito importante, assim como o terceiro, valer-se das vantagens proporcionadas pelo avanço tecnológico, neutralizando ao mesmo tempo o efeito negativo dos meios de comunicação de massa, né? Então, dentro da questão tecnológica, acho que mais do que nunca a gente tem percebido no meio dessa pandemia como que é importante você estar bastante atualizado, porém, não podemos nos esquecer daqueles que não têm condições de acessar, de ter um computador ou de ter um telefone com a internet. Então, o educador musical tem que estar sempre dividido, tentando de alguma forma ultrapassar e contribuir para esse avanço, né, dessas vantagens do avanço tecnológico, porém sempre muito sensível àqueles, uma parte enorme do Brasil que não possui acesso a isso. Outro objetivo é difundir o rico e vasto repertório musical latino-americano por meio dos diferentes processos educativos. Essa valorização do repertório musical latino-americano é fundamental. Muitas vezes vamos para os Estados Unidos, ou vamos para a Europa, ou vamos para a Ásia, procurando repertório, quando aqui temos um repertório, uma cultura absurdamente rica, pulsante, né? Outro objetivo é intensificar a presença latino-americana nos encontros internacionais de educação musical, mediante participações individuais, né, e coletivas, com o intuito de compartilhar sucessos e problemas, bem como de difundir as particularidades regionais do trabalho com a música na educação. Então, existe esse incentivo para que participem e mostrem suas experiências em sala de aula, na rua, nos projetos, na vida. É fundamental para que suas vozes sejam ouvidas não só na sua região, mas em toda a América Latina. E para isso eu trago as palavras da Violeta de Gainza, fundadora do Fladem, educadora musical, compositora, grande referência, quiçá a maior referência em educação musical da América Latina. E ela então aqui fala sobre a referência a uma grave crise política de difícil prognóstico, né? Ela diz o seguinte: estou inclinada a pensar que as possíveis soluções terão que ver, em princípio, com a possibilidade de maior desenvolvimento intelectual e crítico das pessoas e grupos dentro da sociedade. É fundamental que as pessoas recuperem a autonomia do pensamento para poder escolher e interpretar a realidade, resolver nossos problemas, melhorar a qualidade de vida e a formação de nossas crianças e jovens. E nós, brasileiros, estamos sofrendo muito com tudo isso. Impossível você não se sentir emocionada quando você frequenta um seminário do Fladem, um encontro, né, de educadores da América Latina, ou mesmo quando você participa de um congresso da ISME ou ABEM, quando você encontra com vários outros educadores musicais, né, eu me sinto profundamente privilegiada de trocar experiências com todos, né, além desse encontro pessoal, né, e do encontro com outras culturas, a gente sempre volta modificado de um encontro como esse, né? E é a questão da formação continuada nos constantes encontros que a gente pode ter com leituras, pessoas, cheiros, sabores, cantos, né?
Mas como é que a gente pode sensibilizar o educador latino-americano para continuar estudando, para participar dos congressos, seminários, fóruns e compartilhar suas experiências em grupo de estudos, grupos de pesquisa, né? Como é que a gente pode sensibilizar essa pessoa para colocar a sua voz, né? Eu me lembro, eu tenho uma amiga que me disse alguns meses atrás, ela disse, eu nunca apresentei um trabalho num seminário internacional. E eu fiquei muito feliz que ela foi a Bogotá. Não, ela foi ao Peru. Foi muito lindo a participação dela, né? E ela bastante encantada com isso. Ela dizia assim, eu sou professora aqui do município do Rio de Janeiro, como é que vai ser? Será que eu vou passar? Como é que vai ser? Como é que eu vou falar? Né? Então a gente tem muitos medos, mas essa participação ela é muito importante. Né? Então, para nós, né, nós latino-americanos, não é nem um pouco fácil participar de um encontro internacional. Quer dizer, agora é impossível, mas até há pouco tempo atrás não tinha o Covid, mas você tem a questão financeira, porque é tudo muito caro. Né? Então, normalmente como é que essas pessoas fazem? Então você vê ônibus que saem da Guatemala, grupos que vão juntos do México para Costa Rica, e eu acho que é bem importante a gente fazer isso aqui no Brasil também, e acho até que o Fladem Brasil tem conseguido muita coisa nos encontros também. Agora com a pandemia a gente tem tido essas diferenças desses encontros, pena que são virtuais, porque o cheiro, os sabores, as cores, a vegetação, tudo isso também faz parte da sensibilidade de nós artistas, né? Então, todos são convidados, né? Você não é mais a formação acadêmica, ela não é um impedimento, né? E muitas vezes você com a formação você se sente que você também está dentro de uma caixa. E não, né? Tudo é muito difícil. Se você faz formação é difícil, se você não faz é difícil. O importante é a gente vai tentando, né? Eu vou por aqui, vou por ali. Eu, por exemplo, fiquei 20 anos na prática, achando que eu não conseguiria fazer um mestrado. E pronto, vamos embora, e assim é que o importante sempre não é a questão da formatação, da maneira como você vai falar, pelo menos no encontro do Fladem, e sim o que você vai colocar, né? Nesse momento, quer dizer, até antes da pandemia, que a educação, e agora não piorou, acho que 100%, todos os cortes, né? Estamos em 2020, já sei que o ano que vem vai ser um corte pior ainda dentro da educação. Então, a gente tem que deixar registrado e tem que batalhar e tem que lutar para que isso, né? Para trazer deixar registradas as nossas experiências, a nossa luta, né? Não permitir que façam isso, que decepem as nossas cabeças, os nossos braços, né? Outro objetivo é elaborar um arquivo regional de pesquisas e projetos em educação musical, criar um banco de dados que reúna profissionais e instituições dedicadas à educação musical na América Latina e realizar publicações especializadas. Então, isso o Fladem Brasil já lançou a sua revista, até online, então é bem mais fácil. Então também, por que não escrever, não tentar colocar algum artigo, né? Outro objetivo é organizar ações que visem despertar a consciência governamental e política sobre a importância da educação musical na formação do ser humano. Vou falar um pouquinho também sobre isso, mas antes eu vou trazer a Declaração de Princípios, que norteia as ações e reflexões do Fladem. Ela foi elaborada em 2002. Né? O primeiro princípio é: a educação musical é um direito humano, presente ao longo de toda a vida, dentro e fora do âmbito escolar. Não é necessário que a educação musical aconteça só na escola, né? A música deve estar a serviço das necessidades e demandas individuais e sociais, né? Apesar de ser um direito humano, a educação musical não está presente.
totalmente presentes na escola, né? E o que você está fazendo para reverter essa situação, né? Você espera que alguém faça alguma coisa ou você consegue agir dentro da sua escola, dentro do seu núcleo, né? O segundo princípio é a educação musical é baluarte e portadora de elementos fundamentais da cultura dos diferentes povos latino-americanos, o que a torna prioritária em função da formação das identidades locais e, por extensão, da consolidação da identidade latino-americana. E viva a diferença, né? O pensamento flademiano, ele não pretende implantar verdades, mas sim dialogar, refletir e construir coletivamente com atenção às particularidades que valorizam a identidade de cada país ou de cada grupo, né? Respeitar as necessidades, os valores, os desejos próprios, as realidades latino-americanas com suas singularidades, dialogando com conhecimentos e experiências oriundos de espaços e tempos diversos que contribuíram e evidentemente seguem contribuindo com o fortalecimento de ações e reflexões pedagógico-musicais. O terceiro princípio é a educação musical está a serviço da integração sociocultural e da solidariedade, permitindo canalizar positivamente diferenças de todos os tipos, né? Então, que ações que estamos fazendo. O quarto princípio, uma educação musical flexível e aberta, tende a romper estereótipos e a instaurar novos paradigmas de comportamento e aprendizagem no contexto escolar e social. Procuramos valorizar a educação musical que privilegia a criação e não a repetição. Romper estereótipos, padrões fixos, exemplos. Tudo, quando você tem um exemplo pronto, dentro das artes visuais, né? Muitas vezes vocês conhecem quando você diz desenha uma pessoa e tem aquele boneco que é uma bolinha com 4 pauzinhos mostrando os membros inferiores e superiores. Esse desenho do palito, boneco palito, é um estereótipo, né? É quando você também tem um som. Quando você diz qual é o som do trem, o trem faz tchu-tchu-tchu-tchu, piuí, tchu-tchu-tchu-tchu, piuí e tal. Ou quando você fala um gesto, esse é o gesto alegre, esse é o gesto triste, gesto, né? Então, os estereótipos, eles fecham a sua expressão criadora, né? Ele tende a te fechar, a colocar você numa caixa. E isso, o Fladen, ele provoca muito para que não aconteça, para que você não traga comportamentos estereotipados, né? Isso é muito importante, eu vou falar bastante ainda sobre isso. A educação musical por meio da vivência, estou falando agora do quinto princípio, e da produção musical, ou seja, a educação musical por meio da vivência e da produção musical tende a promover o desenvolvimento pleno da sensibilidade artística, da criatividade e da consciência mental. Vivência e produção musical, né? A gente vê muita gente que passa metade da aula pedindo silêncio para que ninguém fale, para que não sei o quê, e no finalzinho é que a pessoa então faz música ou não trabalha nunca com a criação, vem sempre com o trabalho já totalmente fechado, um pacote, como diz o Paulo Freire, né? E acreditamos que o pensamento criativo é um dos mais importantes conceitos para trabalharmos na educação musical, pois incentiva a mais genuína expressão espontânea e autêntica do sujeito, valorizando também a sua autonomia. Sensibilizar o aluno para a música, para a expressão criadora, para a interpretação, contribuindo para que o aluno siga seu caminho autonomamente em busca da sua expressão.
jamais esquecer que você, professor, né, antes de tudo é um artista, é um músico, né? Eu sempre digo, repito, que não existem duas malas. Ah, nesse momento eu sou artista, nesse momento eu sou professor. Não, eu sou cantora o tempo todo e sou professora também, né? Eu sempre tenho essa vontade de sensibilizar o outro, né? E outra coisa é a questão de você valorizar e colocar no altar todas as manifestações artísticas e criativas sem o menor preconceito ou juízo de valor. Essa é uma das prioridades do Fladem. O sexto princípio diz: integrando os povos de origem ameríndia, ibérica e caribenha, que formam o continente latino-americano, o Fladem é uma instituição independente que propõe preservar as raízes musicais e validar projetos educativos que emergem dos processos históricos e culturais dos diferentes países, né? Então, a valorização da nossa cultura latino-americana. Normalmente você, quando pensa América Latina, você pensa todos os que falam espanhol, América Latina e o Brasil. Então, você tem um Brasil, sim, afastado muito da América Latina, por incrível que pareça, né? E eu fico bastante sensibilizada em relação a isso, porque eu fui uma dessas pessoas, né, que sentia, assim, nos primeiros encontros dos seminários do Fladem, eu via que o grupo todo, quando nós íamos do hotel para o seminário, para o local, todo mundo cantava todos os repertórios, todo mundo sabia tudo, inclusive as músicas brasileiras, e eu não conhecia o repertório dos hispanohablantes, né? Então, eu sempre fiquei muito chateada comigo, né? E me lembro também que eu tive numa ação também do Fladem em Assunção, no Paraguai, e fui com a Ethel, da Guatemala, com a Luzmila, do Peru, e com a Coque Duto, da Argentina, e as três se sentiram profundamente emocionadas, de três regiões bem diferentes, com uma exposição do escritor chamado Roa Bastos, e as três sabiam os poemas de cor, né, e se emocionavam, e eu jamais tinha ouvido falar desse poeta, né. Esperamos que na educação latino-americana, nas poucas escolas que trazem a disciplina música em seu currículo, se privilegie mais a exploração, a criação, a composição dos alunos e não mais a repetição, como, por exemplo, do tema da Nona Sinfonia de Beethoven, tocado por flauta doce o tempo todo. Então ficam todas as crianças tocando, ou adolescentes tocando esse repertório, ou a canção de violino, né? Quem participa dos projetos e que faz violino ou participa das orquestras, então são sempre métodos com repertórios estrangeiros, né? É a primeira lição que você tem, são sempre absolutamente arcaicos e retrógrados, né? Na minha maneira de ver. E sinto falta do berimbau, falta da marimba, falta do cajón, né? Isso eu falo em relação aos vários países da América Latina que eu já corri e que eu continuo vendo que nos projetos onde você tem o trabalho com as orquestras é privilegiado o repertório europeu, né? Que o som dos atabaques, das rabecas, dos assovios, dos pios e apitos, que a percussão corporal, que as carritas, maracas, marimbas, latas, ecoem não só na América Latina, né, mas nas propostas criativas, estimulando novas composições, incentivando novos sons, trazendo e fazendo que a criação musical nos leve a gerarmos um mundo mais simples e mais criativo. Acreditamos que o cenário está se modificando aos poucos, quando assumimos o rosto lavado, sem o pó de arroz embranquecedor, e o cabelo cacheado passa a ser lindo e não passado a ferro, né?
não porque somos exóticos ou world music, mas porque nós artistas, músicos e professores estamos mais confiantes e aos poucos vamos desvelando, retirando o véu pesado da colonização e do olhar repressor, seguindo em busca da nossa identidade. Com isso, a autonomia que desencadeia todo o processo criativo. O Fladem é uma instituição com bases artísticas e humanas amplas, integrando educadores musicais, músicos, artistas, docentes de diferentes áreas e toda pessoa que abrace esta declaração de princípios sem restringir sua participação em outras organizações. O Fladem é aberto a todos que queiram contribuir. Eu já tinha dito isso, não é restrito a educadores musicais, é aberto a artistas de maneira geral, arte-educadores, musicoterapeutas, né? Todos podem enviar seus trabalhos, não é uma condição ser acadêmico, né? Ter mestrado, doutorado. As nossas regras fechadas da academia brasileira, elas assustam e foi muito difícil para que os pareceristas, né, de maneira geral, principalmente os brasileiros, entendessem essa nossa filosofia aberta, porque muita gente reprova de antemão esse trabalho não está dentro de um padrão, né? Então não precisa isso, o conteúdo é maravilhoso e aos poucos esse padrão todo ele vai sendo percebido, né? Mas não podemos fechar portas para quem tem vontade de participar, né? Cuidado com o academicismo, né? Cuidado com as reprovações, né? O ideal do Fladem é ser ele mesmo e não ser igual uma Mabem ou um ISME, né? Porque isso já existe, essa sociedade internacional, já temos a Associação Brasileira, que aliás vocês têm que fazer parte, né? Temos já um contato bastante importante com a ABEM, desde a época também da Magali Kleber, que pediu a Teca, e foi quando a Teca fez esse artigo que eu estou me referindo o tempo inteiro, né? Propôs uma mesa redonda com ela. Com a ISME também, representamos o Fladem na ISME que teve no Azerbaijão. Fomos convidadas para isso, né? Então, isso é muito importante, esse 7º princípio. O 8º diz o seguinte: o Fladem constitui uma rede de serviço de pesquisa que propicia a formação de redes solidárias de ação, orientadas a formar, a capacitar e a integrar os educadores musicais dos países participantes, né? Eu já contei aqui um pouquinho da história no Paraguai, que nós 4 flademianas, a Ethel do Guatemala, Luzmila do Peru e Coque Duto da Argentina, para uma capacitação de 250 professores da educação infantil. Foi um pedido para que o Fladem organizasse, ou seja, e também na pós do conservatório, junto com a parceria com o Fladem Brasil, sempre procuramos privilegiar os educadores latino-americanos, né? Acho que isso é super importante. É muita luta, porque as dificuldades são muito grandes e os auxílios muito pequenos ou nenhum, e os professores são sempre muito sem dinheiro. A gente trabalha e já tem as contas todas ali, a conta é muito pequena, né? O que recebemos de maneira geral é muito pouquinho, né? O 9º princípio é o Fladem concebe a educação pela arte como um processo permanente de aprendizagem e integração das linguagens expressivas, visando o aperfeiçoamento da pessoa humana como meio de transformação qualitativa do mundo e da vida. É um processo permanente de aprendizagem e integração com as outras linguagens, né? E quando a gente fala em outra linguagem, né, as artes visuais, teatro, a dança, não quer dizer que você na escola, não, eu já faço o ensaio, a professora de artes faz a bandeirinha ou faz o cenário e tal. Então é além disso, né? Realmente dessa integração é muito importante. E da sensibilização. O importante é nós sensibilizarmos. Se depois a criança vai seguir para cá, o adolescente para lá,
Que bom, né? Pelo menos você sensibilizou, né? E o 10º princípio, o Fladem se compromete a implementar políticas educativas e culturais favoráveis à realização plena desses princípios. Então é super importante que a gente volta e meia leia e veja o que você está fazendo, né? E eu volta e meia falo para os meus alunos da formação de professores, né? De você cuidar da sua formação, né, da sua universidade, do seu curso de licenciatura, o seu currículo e seus estágios, da sua profissão, né, de você conversar com a direção da instituição, da sua escola, escola de música, do seu projeto social, da sua igreja. Como é que estão as suas condições de trabalho? Se a sua hora-aula está sendo bem acolhida ou não, né? Se você trabalha com instrumentos, não, como é que está o teu horário na grade, o número de alunos por sala, né? A gente arrumou um trabalho, você acaba aceitando, né? E não se esqueçam que a gente tem que ter um trabalho digno, né? A relação também com os pais, né? Os limites, as contribuições, as participações da família, o pai é compositor, a tia é costureira, sai na escola de samba, desenha a fantasia, faz a comida, faz a feijoada. Isso tudo é tão maravilhoso que a gente integre essas coisas todas, as pessoas, né? A comunidade, né? Trocar os saberes, valorizar, convidar, né? Que tudo se caminhe, se faça parte da mesma rede, né? Que você leve seus projetos também para o governo municipal, para o governo estadual, federal, né? Que a gente tenha coragem, que você promova também debate na América Latina, né? Ler, frequentar, participar, escrever, criar, compor, super importante, né? Agora eu vou falar um pouquinho sobre as pedagogias abertas. Falamos então sobre os objetivos, sobre os princípios, e agora eu vou falar sobre as pedagogias abertas, né? A pedagogia musical aberta surgiu como uma resposta à situação da educação musical latino-americana no final do século XX, que segundo Gainza, a Violeta, já nos anos 90, em pleno neoliberalismo, renderam-se ao fascínio pelas modas e modelos educativos que vinham se multiplicando desde a década de 80. Isso é uma fala da Violeta, né? O Fladem busca contemplar as pedagogias abertas, as que privilegiam o pensamento latino-americano de resistência à hegemonia do hemisfério norte. E agora, Teca Alencar de Brito, ela pega uma fala do Alejandro Simonovich, argentino, educador musical muito importante, pianista maravilhoso, e a Teca traz para o artigo dela sobre as pedagogias abertas, e a fala é o seguinte, abre aspas, né? A abertura pedagógica é uma das bases da educação musical latino-americana proposta pelo Fladem. Abertura significa não se vincular a modelos, sem ignorá-los, no entanto. Então, não é para ignorar. Implica ainda em ampliar nossa visão, discernindo entre o que é aceitável e o que é preciso descartar. Abertura é eliminar preconceitos, arrogâncias, dogmatismos, aceitando outros modos de organização de ensino. Importantíssimo isso. Mas a real abertura é mental. É a aceitação, a compreensão e o aproveitamento da diversidade estética, filosófica, pedagógica, ideológica e musical. É também a predisposição para agregar, para experimentar novas propostas e manter-se atento ao que emerge. O contrário da abertura é o fechamento, a limitação, a estagnação. Concluindo, a abertura pedagógica é uma posição humanista no campo da educação. Eu acho essa fala do Simonovich, que a Teca pegou muito bem, acho sensacional, né?
sendo aberto, propicia uma contínua e dinâmica observação das necessidades, das questões que emergem, dos interesses, das relações entre os elementos dos grupos, favorecendo o desenvolvimento de uma convivência harmônica, quer entre as pessoas, quer com a música. As ações se constroem em conjunto, na interação entre o grupo e o educador, em planos e organizações curriculares dinâmicas, atentas à singularidade, à emergência dos acontecimentos, com disposição constante para rever, transformar, reorganizar. Isso tudo continuou sendo Alejandro Simonovic citado pela Teca. Não é fácil ser educador musical latino-americano, assim como ser aberto e ousado em suas propostas. O peso das amarras carregadas por séculos nos deixaram marcas, o peso da escravidão às ideologias, aos métodos e ao hemisfério norte nos deixaram feridas ainda abertas. E por isso é uma luta nossa, né? Ao encontro e uma procura, a luta ao encontro da nossa latino-americanidade. Na busca de uma identidade latino-americana, pensamos que essa abertura pode ser o disparador de um processo reflexivo sobre a educação musical. E assim, valorizando a participação e contribuição de todos, inspirando-os a refletir criticamente. O Fladem busca, com suas ações, ampliar a multiplicidade dessas vozes que eu tinha falado antes, que tecem a América Latina, né? Refletir criticamente. Você está gostando dessa palestra, dessa fala? Não? O que você está achando? Está achando chato? Tudo isso é muito importante que você pense, reflita e coloque no papel e mande para a gente, né? Buscamos um pensamento latino-americano privilegiando sua autonomia, sua identidade, da irreverência, da não submissão aos parâmetros europeus e americanos, de criar novos conceitos, de falar o que você pensa sem se preocupar o que é certo e o que é o errado, das tentativas e erros de uma pedagogia latino-americana e principalmente para nós aqui no Brasil, brasileira, né? A nossa luta ainda é pela conscientização do valor da música pela música, pela importância do que ela significa na sua essência, pelo que ela provoca, transforma, e não com desculpas de que integrantes dos projetos sociais poderiam estar roubando, matando, vendendo droga. Essa não é uma fala flademiana, né? Pensamos que para criar você deve ter a liberdade de pensamento. Para criar deve-se acreditar em si próprio, valorizar seus saberes e ser espontâneo, né? O Fladem se propõe a valorizar o educador musical que está à margem desse processo. Quem sai da caixa é muito bom, né? Então, quem sai da caixa como aquele aluno rebelde, que não aceita, que não faz o que é exigido, que não tira boas notas, pois ele não aceita repetir um padrão. É rebelde, como deveriam ser todas as crianças que ainda são obrigadas na América Latina a permanecerem sentadas horas numa sala com a mobília em fileira, quando ainda tem que fazer prova de música, completando corretamente as frases do hino nacional. Então, como é que a gente pode ser criativo, né? É camuflando, burlando, saindo dos padrões, né? Acreditamos que as melhorias desejáveis e realistas estão na formação de professores, pois enquanto não trabalharmos o processo criativo de quem está à frente dos alunos, não será possível um envolvimento maior com a criatividade. Torcemos e incentivamos também que o professor de música não abandone seu instrumento, sua música, nem a paixão que o fez seguir essa profissão, né? Então você tem que lembrar como é que você começou, você assistiu alguém, você ouviu uma música, por que você resolveu fazer música? E depois, por que você resolveu seguir
na profissão como educador musical, né? O que é ser flademiano? A origem da palavra fórum vem do latim significando praça pública. E quem já participou de um seminário do Fladem viveu esse encontro como uma praça pública, onde todos são convidados a ouvir, a serem ouvidos, né? A dança, né? Quantas vezes a gente dança nos finais dos seminários. Todos os dias tem um momento em que todo mundo levanta e dança espontaneamente, né? E agora, terminando, vou só falar rapidamente sobre o Fladem Brasil, né? A participação do Fladem Brasil no Fórum Latino-Americano de Educação Musical foi significativa desde a sua criação, com a participação desde o início da grande educadora musical, compositora, regente, maravilhosa Marisa Fonterrada, né? Cecília Conde também participou desde o início, por sua grande amizade com Violeta de Gainza, e devemos a essa participação pelo esforço principalmente de Marisa Fonterrada, né? Sônia Albano, uma pessoa também que se dedicou muito ao Fladem Brasil, e a Teca Alencar de Brito, grande Teca, que participou e que lutou bastante. Me lembro de histórias dela contando assim, inacreditáveis do esforço dela, né, para mostrar a representação do Brasil, que muito pouquinha gente conseguia participar dos seminários, né? Então, Marisa, Sônia Albano, Teca, acreditaram e insistiram, apesar de todos os percalços, na importância da presença brasileira fazendo coro junto com a América Latina, né? A Teca sai da presidência do Fladem Brasil em 2013 para ocupar a vice-presidência do Fladem Internacional, e nesse momento eu assumo a presidência do Fladem Brasil, onde eu fico de 2013 a 2017. Não fiz o trabalho sozinha de maneira nenhuma. Vice-presidente era o Leonardo Moraes, presidente atual do Fladem Brasil, Janine Bogaertes, Eliette Gonçalves, que está também aqui no grupo com o Léo, Glauber, que nos ajudou muito no momento de um grande sufoco, quando assumimos aqui em 2015 o seminário, e Elza Greif, grande pianista, professora. Era esse núcleo pequenininho. Nós tínhamos outras pessoas, Sulamita também, grande Sulamita, grande pianista, pessoa incrível que também participou, mas o grupinho, assim, núcleozinho, né, fomos bravos aí de 2013 a 2017, e realizamos então esse seminário aqui no Rio. Foi muito difícil, essa responsabilidade e tal, mas rapidamente você é envolvido, né, por esses desafios, e nós fizemos muita coisa de 2013 a 2017, né? Conseguimos criar, né, uma rede maior de comunicação entre os brasileiros. Foi um trabalho, acho que muito bonito, dessa pequena equipe que tínhamos aqui. E em 2017 entra o Leonardo Moraes, e eu assumo a vice-presidência do Fladem Internacional, que eu fiquei de 2017 a 2019, e em 2019 fui eleita presidente do Fladem Internacional, né? Eu queria terminar essa fala hoje fazendo uma homenagem, né? Aproveitar que estamos em 2020, é o ano de comemoração dos 25 anos do Fladem, e eu queria então homenagear essas 4 mulheres, mães, musicistas, educadoras musicais, que fundaram esse fórum autônomo e livre de qualquer envolvimento com o mercado, com o capitalismo, com as instituições financeiras ou partidos políticos, e que de uma maneira ou de outra elas conseguem, essas 4, Carmen, Violeta, Glória, Margarita, já morreu a chilena, mas conseguem reunir há 25 anos em seus seminários internacionais, cada ano realizado num país. Esse ano fizemos uma bela homenagem com o Focodem na Costa Rica,
em janeiro, exatamente na época da fundação, mas infelizmente não conseguimos fazer, e pela pandemia, o seminário na Costa Rica também, em Herédia. Já passamos para o ano que vem. E fizemos, então, na mesma época, o encontro virtual. O primeiro encontro do Fladem, que foi um encontro virtual que foi muito bonito, né? Então, eu queria fazer essa homenagem a elas, que nesses seminários onde a gente se encontra, né, são educadores musicais que falam línguas diferentes, tocam músicas, estilos, ritmos e gêneros diferentes, pensam de maneiras diferentes, e que bom, cada um pensa da sua maneira, cantam e tocam do seu jeito, mas que lutam pelos mesmos ideais: o direito à expressão musical, o direito à arte, o direito à expressão criadora e principalmente o direito à educação musical e à democracia, né? Tudo isso apesar do neoliberalismo, apesar das dependências econômicas, apesar do preconceito que ainda enfrentamos em nossos países contra as mulheres, agressões às mulheres, né? Muito forte, né? Assassinato de mulheres, né? De seus direitos, quando a gente ainda enfrenta muito preconceito com a música, com a educação musical e com milhares de outras coisas. Mas vamos em frente. Eu agradeço muito esse momento de poder falar. Desculpa que eu falei muito e não ouvi vocês ainda. Então, adoraria ouvi-los. Me mandem o que acharam dessa fala. Muito obrigada.